Pela primeira vez em um ano e meio, a média diária de óbitos por Covid fica abaixo de 250. E você vai ver também. São Paulo pediu à Anvisa autorização para vacinar contra a Covid crianças dos 5 aos 11 anos. O Reino Unido aprovou um medicamento contra a Covid em pacientes com risco de desenvolver a forma grave da doença. O grupo que administra a Via Dutra ganhou os direitos de concessão por mais 30 anos e o anúncio é alvo de críticas. Isso porque obras que estavam previstas para 2014 ainda não foram feitas. Em vitória do governo, a PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. O governo do Reino Unido aprovou hoje o medicamento Molnupiravir contra a Covid-19. Essa é a primeira autorização mundial de um remédio oral para ser usado contra a doença. A Fiocruz, aqui no Brasil, também estuda o uso do medicamento. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido autorizou o Molnupiravir para o tratamento da Covid de leve a moderada em adultos que apresentam pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento da doença na forma grave, como diabetes ou problemas cardíacos. A autorização foi concedida depois de resultados positivos nos ensaios clínicos de fase 3, que avaliaram o Molnupiravir em pacientes adultos não hospitalizados e não vacinados, com infecção em curso por coronavírus confirmada por exame laboratorial. Os pedidos de avaliação permanecem sob a revisão por outras autoridades regulatórias, incluindo a FDA dos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos. O Brasil, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, se juntou a mais de 100 países para estudar a eficácia do remédio contra o coronavírus. A Anvisa recebeu um pedido do estado de São Paulo para autorizar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Países como os Estados Unidos já aprovaram a imunização dessa faixa etária. O governo de São Paulo enviou um ofício à Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitando urgência na autorização para o início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Membros da equipe de saúde do estado participaram da reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde para discutir a inclusão desse novo público na campanha de imunização contra a Covid. Uma das justificativas defendidas é a de que a vacinação de crianças é um importante passo para o controle da pandemia e a proteção da população. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos endossou a recomendação para a inclusão da vacinação desse público na imunização, abrindo caminho para esse novo passo em território americano. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que encaminhou novos dados à Anvisa e solicitou uma outra avaliação sobre o uso da vacina Coronavac em crianças. Segundo ele, o imunizante já foi amplamente utilizado em crianças e adolescentes e é o mais seguro para o uso nessa faixa etária. Em agosto, a agência barrou a vacinação de menores de 17 anos com esse imunizante por falta de dados. Pela primeira vez em um ano e meio, o Brasil registra menos de 250 mortes diárias por Covid na média móvel. Em 24 horas foram confirmadas 164 mortes por Covid-19 no Brasil. O total chegou a 608.235 vítimas da doença. Também foram registrados mais 14.661 novos diagnósticos de infecção pelo coronavírus de um dia para o outro. Esse dado eleva para mais de 21.835.000 o total de casos da doença. A média de mortes por Covid no país está em 222 óbitos por dia. É o menor valor registrado desde 24 de abril de 2020. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a redução foi de 38% e aponta queda pelo terceiro dia seguido. A média móvel de casos indica 9.945 registros por dia. Com uma diminuição de 4% em relação a 2 semanas, a tendência é de estabilidade. No cenário de evolução da doença por regiões, no mapa notamos que apenas um estado aponta alta nos óbitos pela Covid, o Rio Grande do Norte. Já em estabilidade estão 7 estados: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E 19 unidades da federação apresentaram queda nas mortes.
Vamos atualizar agora os dados da vacinação contra a Covid no país. Em um dia foram aplicadas mais 1 milhão de doses e desde o início da campanha de imunização já foram aplicadas mais de 281 milhões de doses. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 154 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, ou 72% da população. E mais de 117 milhões de brasileiros tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 54% da população. A dose de reforço foi aplicada em mais de 9 milhões de pessoas, quase 9 milhões e 300 mil pessoas, ou 4% dos brasileiros. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a PEC dos precatórios, que autoriza o governo federal a abrir espaço nas contas públicas sem furar o teto de gastos. A proposta viabiliza o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400 para 2022. Por 312 votos a favor e 144 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base do relator Hugo Mota sobre a proposta de emenda à Constituição dos precatórios. A proposta adia o pagamento de dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça, com o fim de viabilizar a concessão de R$ 400 mensais aos beneficiários do novo Auxílio Brasil. A PEC é a principal aposta do governo para viabilizar o programa social que substitui o Bolsa Família. A PEC limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a fórmula de calcular o teto de gastos. Um dos pontos do texto aprovado é a flexibilização do pagamento de precatórios do antigo Fundef, o atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A dívida da União com o Fundeb para o ano que vem gira em torno de 16 bilhões de reais, que devem ser pagos em 3 vezes acordados em 3 anos. 40% em 2022, 30% em 2023 e outros 30% em 2024. Parte desses recursos seria destinado aos professores em forma de abono. A estimativa do governo é que a PEC abra um espaço no orçamento de 2022 de mais de 90 bilhões de reais. E com esse valor, cerca de 50 bilhões de reais devem ser destinados ao programa Auxílio Brasil e 24 bilhões de reais para ajustar os benefícios vinculados ao salário mínimo. Para concluir a votação da matéria, os deputados precisam analisar e votar os destaques, que podem ainda mudar trechos da proposta. A sessão pode acontecer ainda hoje. A PEC precisa passar em 2 turnos na Câmara e seguir para o Senado, onde também deve ser votada em 2 turnos. Vamos conferir agora a previsão do tempo para o restante dessa quinta-feira. Em São Paulo, a máxima hoje pode chegar a 29 graus e sem possibilidade de chuva. No Rio de Janeiro, a máxima não passa de 24 graus e pode chover chuva moderada. Em Vitória, Espírito Santo, a máxima é de 28 graus. Em Campo Grande, os termômetros podem registrar 33. E em Teresina, no Piauí, o sol predomina e os termômetros chegam a 36 graus. A Serra das Araras, no Rio de Janeiro, é considerada um dos grandes gargalos da economia nacional. Em média, 3 caminhões tombam por mês nesse trecho da rodovia Presidente Dutra. Acidentes que colocam em risco a vida dos motoristas e atrapalham bastante o transporte de produtos. Na semana passada, a CCR, a empresa que administra a Dutra, venceu o maior leilão rodoviário já realizado no país. E assim assegurou o direito sobre a estrada, os direitos de concessão sobre a estrada por mais 30 anos. O deputado federal Davi Soares agora cobra garantias do governo e da concessionária para que obras sejam de fato realizadas. Curvas sinuosas, fechadas, pistas sem acostamento e um intenso tráfego de caminhões. O resultado dessa combinação, muitos acidentes. Aí, ó, tombou. O flagrante foi gravado na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Esse tipo de acidente é comum por aqui. De acordo com um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, em média 3 caminhões tombam nessa pista por mês. O motorista que passa por aqui tem que ter atenção redobrada. A velocidade máxima é de 40 km por hora. Nesse ponto começa a descida da Serra das Araras. A extensão total representa apenas 8% da rodovia Presidente Dutra. Mas para a gente ter uma ideia do perigo, é nesse pequeno trecho que são registrados 35% dos casos de tombamento de caminhões.
O grande problema é o traçado antigo. A estrada foi construída em 1928 e nunca foi modernizada. Além do risco à vida, a falta de estrutura do local também causa enormes prejuízos para a economia do país. A estimativa é que metade do PIB nacional, do Produto Interno Bruto, passe pela Dutra. E a Serra das Araras se tornou um grande gargalo para o transporte dos produtos. A Serra das Araras, nos últimos anos, fora da Covid, ela estava apresentando uma média de pelo menos 500 fechamentos por ano, entre a pista de subida e de descida. Ou seja, um fechamento e meio por dia. A cada 2 dias, a estrada fecha 3 vezes, ou na pista de subida ou na pista de descida. E nesses fechamentos, não são fechamentos de 5, 10 minutos. São fechamentos de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Isso tem um custo para o país. Você imagina, a principal rodovia federal do Brasil, a cada 2 dias, fecha 3 vezes, ou a pista de subida ou de descida. O custo econômico disso e social é imenso. As obras de modernização na Serra das Araras deveriam ter sido realizadas em 2014, de acordo com o atual contrato de concessão. Mas a CCR, que é a concessionária que administra a Via Dutra, não conseguiu cumprir o cronograma. O novo leilão para a gestão da rodovia foi realizado. E essa mesma empresa, a CCR, ganhou os direitos para a administração da estrada por mais 30 anos. O anúncio foi alvo de muitas críticas, entre elas do deputado federal Davi Soares. Uma empresa que não teve condições de fazer essa obra vai fazer agora, depois de 30 anos não teve condições ou não quis fazer a obra, ou empurrou para não fazer a obra, não quis fazer. Depois de 30 anos, eles ganham mais 30 anos para fazer essa obra, para duplicar a Rio Santos. O leilão da Dutra foi considerado o maior da história. A proposta vencedora prevê um investimento total de 14 bilhões e 800 milhões de reais na rodovia ao longo de 30 anos e desconto de 15,31% na tarifa do pedágio. Para o trecho da Serra das Araras, o projeto prevê a construção de uma nova pista com 4 faixas em cada sentido. O valor estimado da obra é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O prazo para a conclusão é de 7 anos, de acordo com o contrato. O deputado Davi Soares também disse que vai cobrar garantias do governo e da CCR para que dessa vez as obras finalmente sejam realizadas. Vou sim à Procuradoria-Geral da República e vou ao Tribunal de Contas da União. Vou pedir pedido de investigação, porque não tem condições de uma obra desse tamanho, uma licitação pesada, ser tratada com brincadeira. Nós vamos tomar as providências aos órgãos que devem serem os fiscalizadores da lei. Estou fazendo a minha parte como deputado de fiscalizar o Executivo e vou fiscalizar e vou fazer tudo aquilo que chegar ao meu conhecimento. Em nota, a CCR prometeu cumprir o cronograma de trabalho estabelecido em contrato, com o início das obras na Serra das Araras em 2025 e conclusão até 2029. Já o Ministério de Infraestrutura reafirmou os termos da proposta vencedora do leilão, incluindo o valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais especificamente para as obras na Serra das Araras. Começou hoje em Brasília o leilão do 5G, a 5ª geração de internet móvel. Leilão promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A previsão é de que o leilão dure 2 dias por causa do grande número de empresas participantes. Considerado um grande marco tecnológico, o 5G é a inovação que vai viabilizar uma conexão de internet de alta velocidade no país, o que pode impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e a entrada de mais empresas no mercado de telefonia móvel brasileiro. Além disso, o leilão do 5G também deve ampliar a internet móvel de 4ª geração para localidades que ainda não contam com essa tecnologia, aumentando o número de usuários. Na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou da importância da modernização no país. São quase 10 mil localidades pequenas que não têm internet, que vão ter internet. É informação que chega na ponta da linha. Essas pessoas se integrando com o Brasil e com o mundo. Eu lembro meu tempo, Tarcísio, a Academia Militar das Agulhas Negras, fazia uma cartinha para minha mãe
Esperava 2 semanas, ia no correio ver se minha mãe já respondeu a cartinha. Olha, hoje, você manda uma fotografia, manda uma imagem. 15 empresas e consórcios devem disputar a licitação, em que vão ser ofertadas 4 faixas de frequência em lotes nacionais e regionais para a transmissão de dados. Se todos os lotes forem arrematados, a estimativa é de que o leilão levante 49 bilhões e 700 milhões de reais. Deste total, 3 bilhões de reais serão destinados aos cofres públicos e o restante vai para as obrigações de investimentos previstas, como 7 bilhões e meio que vão ser destinados a levar internet para as escolas de educação básica. Depois do intervalo, a gente mostra que a defesa da responsável pela arma usada nas gravações do filme com Alec Baldwin afirma que pode ter havido sabotagem. A gente volta já. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje de madrugada mais de 460 celulares sem nota fiscal que estavam escondidos no assoalho de um caminhão que transportava farinha de trigo. O veículo foi parado durante uma fiscalização na BR-235, no município de Carira, em Sergipe. Segundo a polícia, a carga tinha como destino o estado do Ceará. Na cabine do caminhão foram encontrados também um radiocomunicador não autorizado pela Anatel e comprimidos de um medicamento proibido no Brasil. A suspeita é de que os aparelhos tenham como origem o Paraguai e por isso a ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal em Aracaju. O advogado que representa a funcionária responsável pelas armas nas gravações do filme Rust disse que pode ter havido sabotagem de membros da equipe de filmagem. A diretora de fotografia, Halyna Hutchins, morreu após ser atingida por um tiro disparado acidentalmente pelo ator Alec Baldwin. Hannah Gutierrez Reed era responsável pelas armas no local onde era rodado o longa de faroeste, quando Alec Baldwin atirou e matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins. O advogado da armeira declarou à NBC que a cliente carregou a pistola com munições de uma caixa de balas falsas ou inertes e não tinha ideia de onde veio a bala real que matou Hutchins. Segundo ele, a conclusão é que alguém colocou a bala real naquela caixa e que, se pensar sobre isso, a pessoa que colocou a bala real na caixa de balas falsas tinha que ter como objetivo sabotar o set. Questionado sobre por que alguém sabotaria deliberadamente a produção, o advogado apontou para os trabalhadores insatisfeitos, que partiram poucas horas antes do disparo. Foram divulgados vários relatos de que uma equipe de cinegrafistas havia se demitido um dia antes da tragédia, em parte por preocupações com a segurança das armas de fogo e explosivos no set. Os promotores não apresentaram nenhuma acusação criminal pela morte de Hutchins. Tanto Baldwin quanto Gutierrez Reed estão cooperando com a investigação em andamento. O ator atirou e matou a diretora de fotografia no último mês, após ser informado que a arma era segura. Estados Unidos e Irã apresentaram versões diferentes sobre um incidente que envolveu um petroleiro de bandeira vietnamita no mar de Omã. Teherã disse que havia frustrado na semana passada uma tentativa de captura de um navio carregado com petróleo iraniano por parte da Marinha dos Estados Unidos. Do lado americano, um funcionário do Departamento de Defesa classificou a afirmação de inexata e falsa. De acordo com ele, 2 embarcações americanas na área apenas observaram quando as forças iranianas deram a volta, abordaram e se apoderaram do barco. Um comunicado publicado no site Cefa News, controlado pela Guarda Revolucionária do Irã, afirma que as forças americanas haviam tomado um petroleiro e transferido sua carga para outro navio. O texto diz que as forças navais iranianas teriam entrado em ação e, com apoio aéreo, capturado um segundo petroleiro, frustrando a segunda tentativa da Marinha dos Estados Unidos de tomar a embarcação. As imagens aéreas publicadas pela agência de notícias iraniana Fars mostram navios de guerra americanos e lanchas rápidas iranianas seguindo e dando voltas em torno do navio petroleiro, mas não lançam luz sobre as circunstâncias do incidente. O Tribunal Penal Internacional vai abrir uma investigação contra a Venezuela por possíveis crimes contra a humanidade durante a repressão às manifestações de 2017. O objetivo é investigar possíveis crimes de lesa humanidade durante a repressão às manifestações antigovernamentais em 2017.
A informação foi divulgada pelo procurador Karim Khan em um encontro com o presidente Nicolás Maduro em Caracas. O TPI abriu uma análise preliminar em 2018 sobre a qual Khan deveria decidir se seria arquivada ou se seguiria adiante. Os dois assinaram no Palácio de Miraflores, a sede da presidência venezuelana, um acordo de colaboração para esta próxima etapa. Depois que a Corte Internacional, sediada em Haia, na Holanda, abriu a investigação preliminar em 2018, a antecessora de Khan, Fatou Bensouda, afirmou que havia uma base razoável para acreditar que crimes contra a humanidade haviam sido cometidos no país sul-americano. Depois do Superior Tribunal de Justiça Desportiva impedir o Grêmio de ter torcida nos seus jogos no Campeonato Brasileiro, o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Rio Grande do Sul decidiu proibir que os tricolores ocupem o espaço de visitante no Clássico, diante do Internacional no sábado, no estádio Beira-Rio. Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Grêmio sofreu mais uma derrota, agora fora de campo. A medida é consequência da invasão do gramado depois da derrota da equipe por 3-1 para o Palmeiras, em casa, no último domingo. Na decisão, o magistrado também suspendeu a participação de todas as torcidas organizadas do Grêmio em dias de jogos do clube pelo prazo de 180 dias e também determinou que o setor norte da arena, onde saíram os torcedores que depredaram a cabine do VAR e tentaram invadir o túnel, seja interditado. No caso da punição do STJD, ainda não há data para o julgamento do clube, e a equipe vai seguir mandando seus jogos sem torcida até lá. Dependendo da decisão final, as partidas disputadas sem público para cumprir a liminar podem entrar na conta da punição. O Grêmio ainda pode recorrer. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens e daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.